Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho nos apresenta a grande cena do juízo final. Um momento solene em que Cristo, o Rei do Universo, virá em sua glória para separar os justos dos injustos. Não haverá mais máscaras, desculpas ou segredos. Cada um será julgado não pela aparência de sua fé, mas pela concretude do seu amor. Primeiramente, é importante notar que o critério de julgamento que Jesus estabelece não é baseado em títulos religiosos, em ritos ou palavras bonitas, mas sim em gestos concretos de amor e misericórdia. Além disso, ele não pergunta quantas vezes rezamos, quantos sermões ouvimos ou quantos mandamentos decoramos. Em vez disso, o que realmente importa para Jesus é quantas vezes fomos capazes de enxergar o rosto dele nos necessitados. Portanto, podemos concluir que a verdadeira essência da fé, segundo Jesus, está na prática do amor e da compaixão para o próximo. Eu estava com fome e me deste de comer. Eu estava com sede e me deste de beber. Eis a essência do Evangelho: amar não apenas com palavras, mas com ações. Jesus não diz apenas que devemos ajudar os pobres, os doentes, os prisioneiros, os marginalizados. Ele se identifica com eles. Isso muda tudo. Não se trata apenas de ser generoso ou de cumprir uma obrigação moral, mas de enxergar o próprio Cristo naqueles que sofrem. Isso significa que toda vez que ignoramos alguém que precisa de nós, estamos ignorando o próprio Cristo. E todas as vezes que estendemos as mãos a um necessitado, é Ele que estamos ajudando. Além disso, o mais impressionante é que os justos do Evangelho nem sequer perceberam que estavam servindo a Jesus. Na verdade, eles fizeram o bem sem esperar recompensa alguma. Consequentemente, podemos entender que eles amaram simplesmente porque amar é a verdadeira essência da vida cristã. Portanto, fica evidente que a autenticidade de suas ações residia na pureza de suas intenções, sem buscar reconhecimento ou retribuição. Já os que foram condenados não foram por terem feito mal diretamente, mas porque não fizeram bem. Não foram assassinos, ladrões ou imorais. Foram indiferentes. O pecado deles foi a omissão, o egoísmo, a insensibilidade diante da dor alheia. Os necessitados estão ao nosso redor, estão na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade. Eles não são apenas aqueles que vivem nas ruas ou que passam fome, mas também um idoso abandonado que sofre com a solidão, o doente que precisa de atenção e cuidado, a mãe solteira que luta para criar os filhos sozinha, o jovem perdido no vazio das redes sociais e das falsas promessas deste mundo, o colega de trabalho que enfrenta uma crise silenciosa, o vizinho que sofre em silêncio e não tem com quem contar, a mãe encarcerada por rezar por liberdade. Toda vez que passamos por essas pessoas e tantas outras em nossas vidas e fingimos que não vemos, estamos negando ajuda ao próprio Jesus. O mais assustador nesse Evangelho, meus irmãos, não são as palavras de Jesus aos condenados, mas a surpresa deles. Eles não perceberam que falharam. E quantas vezes isso acontece conosco? O pecado da omissão é traiçoeiro porque não se manifesta de forma escandalosa. Não vemos manchetes no jornal dizendo: homem não ajudou um doente e não deixou passar uma oportunidade de amar. Mas esse tipo de pecado se acumula no silêncio da nossa rotina. Quantas vezes nós viramos o rosto para quem está estendido na calçada, na rua? E um dia, quando estivermos diante de Deus, Ele não nos perguntará quantos bens acumulamos, mas quantas vidas tocamos. Não nos julgará pelo tamanho da nossa casa, mas pelo tamanho do nosso coração. Jesus nos chama hoje a um amor que não é seletivo, que não escolhe a quem ajudar. Um amor que se doa, que é generoso, que não calcula. Um amor que vê Cristo no rosto do necessitado e que não perde tempo justificando sua omissão. Estou atrasado, agora não dá. Não, eu não tenho nada. Sempre as mesmas desculpas para quem se diz cristão. Irmãos, o desafio do Evangelho de hoje não é simplesmente sermos pessoas boas. Até ateu é bom.
Até pessoas de outras religiões, candomblé, umbanda, são muito boas, elas ajudam as pessoas. Mas vamos mudar a nossa visão do mundo e enxergar Cristo nos pobres, nos sofredores, nos pequenos. Não esperaremos recompensa alguma nessa terra. Não vamos esperar recompensa, afago, consolo de outras pessoas aqui neste mundo. Vamos esperar o consolo de Jesus, buscar a vida eterna, buscar o reino de Deus. Quando essa mudança acontece dentro de nós, nunca mais seremos os mesmos. No final, há apenas 2 caminhos: o caminho da caridade, que nos leva à vida eterna, ou o caminho da indiferença, que nos leva ao afastamento de Deus. A pergunta que fica para cada um de nós é como temos tratado Jesus no nosso dia a dia. O que temos feito com Ele, nos famintos, nos doentes, nos abandonados? Hoje, Jesus te dá uma oportunidade. Não deixa para amanhã o amor que podemos viver hoje. Que possamos servir sem esperar reconhecimento, amar sem esperar recompensa, ajudar sem perguntar se vale a pena, porque no final é Jesus que estamos servindo. E quando Ele vier em sua glória e nos olhar nos olhos, que possamos ouvir as palavras mais belas que alguém pode escutar: vinde, benditos de meu Pai, recebei como herança o reino que vos foi preparado desde a criação do mundo. Amém. Que Deus abençoe você, minha irmã. Que Deus abençoe você, meu irmão. Aqui nós não estamos falando unicamente de trabalho social. Nós não estamos falando unicamente de caridade pessoal para que os outros vejam. Estamos falando de Cristo. Cristo se colocou no lugar dos pobres. Cristo se colocou no lugar dos necessitados, daqueles que mais precisam. Ele se deu como exemplo para que nós possamos olhar com caridade, com amor para esses pequenos. E como o texto diz, não são apenas aqueles que estão abandonados nas ruas, perdidos no mundo das drogas, mas às vezes é um irmão que está próximo da gente, é alguém que está dentro da igreja. Devemos ficar atentos e perceber a presença de Cristo em todos eles. Só assim conseguiremos a recompensa eterna. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que no dia de hoje você se sinta tocado por essa palavra e comece a viver verdadeiramente a caridade do Evangelho, a pregar Jesus Cristo, a dar o exemplo de Cristo aonde quer que você esteja. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo.